Pastor Salomão da Paz. Livro de Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 12, diz assim, Romanos 12, 12. Regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejas sábios aos seus próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança e eu a retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Jesus, porque mais uma vez podemos chegar aqui, este lugar tão especial, tão agradável, Deus, para ministrar a tua palavra. Obrigado, Deus, porque o teu Espírito Santo é este que tem trabalhado em nossas vidas e tem nos sustentado. É este que tem, Pai, sido conosco verdadeiramente o ajudador, aquele que tem segurado, meu Deus, em nossas mãos, nos conduzindo em meio a situações adversas. Reconhecemos a nossa pequenez e total dependência de Ti, e somos gratos porque o Senhor não nos deixaste órfãos, mas enviaste o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, mas nós receberemos esta promessa, Deus, que se cumpre, e cremos, ó Deus, que até a Tua vinda estamos sendo sustentados e guiados pelo Teu Espírito. Fala conosco, Deus, é o que eu te peço, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Amém. Poder sentar-vos, irmãos. Esta semana eu estive ministrando sobre a fidelidade de Deus. E hoje eu queria falar um pouco sobre a paciência. Ser paciente. E a paciência é algo que só podemos ter, irmãos, se tivermos a convicção de que tudo acontece no seu devido tempo. Só pode haver paciência em alguém quando alguém entende o tempo em que está vivendo e que tem nesta jornada a certeza de que o tempo, que por maior que seja e que demore a acontecer aquilo que nós aguardamos, aquilo que nós esperamos, nós não desistimos, nós não desanimamos, nós não ficamos frustrados porque ainda não aconteceu, mas aprendemos a descansar, conforme foi louvado. Eu preciso aprender a descansar em Ti. Eu preciso aprender a confiar em Ti. Tu és meu Senhor. A canção diz: todas as coisas cooperam para o bem. Nada mais é do que um texto das Escrituras, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que conhecem a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Então só podemos
ser pacientes se entendermos que o tempo é de Deus. Veja que a gente esteve lendo, dizendo nessa passagem algo que me chamou a atenção e fez com que eu pudesse dizer para você nesta noite. O texto diz: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação. O texto está dizendo que nós precisamos estarmos alegres, irmãos, esperançosos daquilo que vai se cumprir, naquilo que Deus tem reservado pela sua palavra para nós. Alegrai-vos. E parece que as pessoas estão perdendo isto. A alegria, a satisfação, o gozo, o prazer, a expectativa de que algo bom está para acontecer. E isso, irmãos, o texto nos leva a pensarmos que quando diz, olha, alegrai-vos na esperança, mas sede paciente. Você pode estar sendo essa pessoa que se alegra com aquela expectativa do que vai acontecer, mas ainda que venha a tribulação, você é paciente, você está sendo perseverante. Mas ser perseverante não é você estar, irmãos, insistindo, batendo, como alguém já disse, eu estava dando com os burros d'água. Você já viu essa frase? Alguém que ficou fazendo e não aconteceu nada? Ou alguém que já usou outra frase dizendo, malhou em ferro frio? Eu me lembro que quando eu fui, por um período de tempo, despertado por Deus para fazer algumas coisas na área em que Deus me mostrou em sonho, eu trabalhando, malhando ferro. E eu batia aquele ferro na bigorna. A bigorna, para quem não sabe, é uma base de ferro em que você, para desempenar um ferro, você bate com a marreta. Eu me via no sonho batendo na bigorna. E eu estando naquele sonho, Deus estava mostrando algo que Ele queria que eu fizesse por um período. Então tem coisas, irmãos, que a gente tem de Deus a direção, a revelação, para que nós façamos, mas existe um período, existe um determinado tempo de Deus. É por isso que o tempo nos mostra algumas coisas que são fundamentais, que nós chamamos de estações. E as estações têm um propósito de preparar a terra, em meio ao período, quem sabe, de chuva, que a gente sabe que é o inverno, a terra seja molhada, e vem o período do verão, e passa o período em que de cessar a chuva, a terra descanse da chuva, para que possa germinar o fruto. E Deus, Ele está tratando conosco, irmãos, no ciclo da vida, através do tempo em que Ele criou. E Paulo, ele entende isto, e quando ele fala, olha, sede paciente na tribulação, mas ele chama atenção para que você não seja somente aquele espectador que está sendo paciente ali, ou passivo, mas você está sendo paciente na tribulação, mas ele diz, mas na oração perseverante. Continue orando, continue buscando, continue se motivando com as coisas de Deus, conforme está, né? Mateus 6,33, né? Buscai em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. É buscando o reino de Deus, é buscando a justiça de Deus. E alguns deixam a justiça de lado, porque quando a justiça é algo que vem para si mesmo, em confronto à vontade, alguns dizem, isso não é de Deus, porque algo está acontecendo que me confronta, algo que está acontecendo que me incomoda, algo que está acontecendo que mexe com as minhas entranhas, vai contrário à forma de eu pensar. Claro, sempre a vontade de Deus vai ser em uma outra direção, de mim e de você, porque nós somos homens carnais.
Nós que devemos nos inclinarmos à direção que Ele tem como proposta. Nós que precisamos aprender a confiar e depender dEle. Porque enquanto isso não acontece, meus irmãos, nós estamos vivendo fora do propósito de Deus. E o propósito de Deus, irmãos, ele é estabelecido desde a criação. Gênesis 1, versículo 28, quando Deus faz o homem, ele diz: crescei, multiplicai e enchei a terra. O propósito de Deus quando cria o homem é dar ao homem capacidade, irmão, de ele poder gerar, dele produzir, mas também dele cuidar da terra. Ele deu a terra aos filhos dos homens, para que os homens pudessem dominá-la, mas sem tirar Deus do centro. O problema é que os homens estão tirando Deus do centro. Deus, quando colocou o primeiro homem ali, Adão e Eva, Deus estava no centro, participando de tudo. Todos os dias, na viração do dia, o Senhor estava com eles, ali compartilhando ali do projeto divino. E ainda hoje Deus está querendo, irmão, está à procura de pessoas que estejam no lugar onde Ele se manifesta, para poder Ele falar das coisas dEle. Ele quer ter intimidade comigo, quer ter intimidade com você, quer que nós possamos nos relacionarmos. E nesse relacionamento, irmãos, Deus quer se revelar e dizer: filho, eu pretendo fazer isto, agora você precisa permitir que eu possa fazer através de você. É verdade. Mas muitas das vezes, irmãos, nós não estamos permitindo. E sabe por quê? Porque muitas das vezes nosso maior inimigo não é o diabo, mas sim são as coisas boas que tentam tirar as melhores de Deus das nossas vidas. São coisas boas que não são ruins, coisas que aparentemente, irmãos, são coisas agradáveis, seguras, mas não são permanentes. Os nossos olhos contemplam e vislumbrando aquilo que está aí à nossa frente, a gente acha bonito, gostoso, e vamos sendo enredados com essas coisas, irmãos, que são boas realmente, mas elas tomam o nosso tempo, e nós estamos perdendo muitas das vezes tempo em coisas que não são eternas. E eu quero dizer para você, as coisas boas, elas têm competido com as melhores de Deus. Infelizmente, alguns não têm percebido isso. Não é ruim você poder ficar em casa para ler um livro que edifica. Não é ruim você ficar em casa, assistir uma mensagem, uma ministração, um louvor e dizer: hoje eu não vou à igreja. Isso não é ruim, são coisas boas, são importantes. Mas muitas das vezes, irmão, nós fazemos isso fora de horas. E deixamos de estarmos juntos nos momentos que Deus tem proporcionado para que possamos compartilhar, irmãos, experiências que outros estão precisando. E que sem nós, essas pessoas não teriam. Porque Cristo em vós é a esperança da glória. Cristo em mim é a esperança da glória. Você quer saber, irmãos? Quando nós nos distanciamos, você sente falta, você diz: realmente está fazendo falta. Quando alguém morre, que de repente você nem imaginava que essa pessoa morresse, você vai dizer assim: rapaz, até pouco tempo nós estávamos juntos, nós conversávamos sobre determinadas coisas, e agora essa pessoa não está mais aqui. Eram momentos tão agradáveis. Passou, irmão. E por isso que quando eu li esse texto, diz compartilhar as necessidades. E às vezes, irmão, nós não podemos nem compartilhar as necessidades com as pessoas, porque elas estão vivendo uma correria, que elas não têm tempo nem para si mesmas, imagine para os outros. Ficamos, irmão, tão envolvidos, tão enredados com as coisas, irmãos, que nós só estamos vendo aquilo que está à nossa frente. Algumas crianças, elas são assim. Elas passam, vocês observam que tem algumas que são assim, elas passam, tem uma coisa que está no chão, ela vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, e ela não consegue ver aquilo ali, ela não pega porque ela não vê. Elas são focadas em tantas coisas, irmãos, mas tem coisas que elas são desligadas. É preciso que você, pai, mãe, avó,
avô, vá lá e pegue. Porque elas podem até se machucarem, porque elas não vão ver aquilo. Assim, irmãos, tem pessoas vivendo a vida sem enxergar aquilo que está à sua volta. Só está enxergando os problemas, só está enxergando a situação que está vivendo. E não consegue sair dela, sabe por quê? Porque não compartilha as necessidades com os santos. Alguns já perderam a esperança. Alguns já perderam a confiança. Porque, irmãos, tem pessoas que é assim. Eu já tive mesmo isso. De compartilhar alguma coisa que meu coração estava um pouco pesaroso com alguém. E alguém maldosamente levar isso para outra pessoa. Infernizar a vida de outra pessoa. Porque pegou aquele ponto que eu fiz um comentário por causa de repente uma interpelação que a própria pessoa fez. E a gente às vezes compartilha algo com o pesar da alma e tristeza, mas não é a título de fofocar, mas querendo atenção, ajuda por algo que a gente compartilhou. Aí a pessoa vai, leva para outra pessoa, inflama. E gera um estrago tão grande, irmão. Aí às vezes a gente fica até meio receoso de conversar algumas coisas. Isso acontece comigo como acontece com você. Porque tem pessoas que elas não conseguem, irmãos, ver que nós estamos sinalizando um pedido de socorro. Eu estou falando isso porque eu já vivi com pessoas que elas sinalizaram o pedido de socorro e eu não entendi a mensagem. E só pude entender depois que essa pessoa tirou a própria vida. Isso me doeu a alma. Você não sabe o que é isso. Ontem meu irmão mandou uma imagem, porque eu não consigo entender, cada um tem uma natureza. E uma pessoa lá próxima, lá da rua, lá da minha família, tirou a própria vida com uma arma na cabeça. E meu irmão mandou a foto dele no chão, lá o chão totalmente molhado, de sangue. E eu fiquei triste porque existem pessoas, irmãos, que estão vivendo no fundo do poço. E a gente estamos vivendo desapercebido do que está acontecendo à nossa volta. Hoje eu fui visitar alguém aqui no centro, um microempresário, e conversava, ele abria o coração para mim, eu falando da minha preocupação com as coisas do reino, e ele dizendo que ia embora. E tem pessoas, irmãos, aí falindo, passando por dificuldades. E ele me contava da sua experiência de vida com um filho de 15 anos, irmãos, que minha alma chorava. E eu disse para ele: eu quero conversar com seu filho. Por ver, irmãos, o desespero daquele pai que não consegue mudar o coração do filho. Esse meu filho tem 15 anos, come, sai, e eu não sei parar dentro dele, só vem para dormir. 15 anos. Ele chorando na alma, dizendo: não sei mais o que faço com isso. E quantas pessoas, irmãos, estão vivendo desgovernadas e não tem mais alegria, irmãos. Ele dizendo: meu filho com 6 anos fazia oração, o pastor levantava a mão, clamava a Deus, e hoje não quer saber nada do evangelho. Irmãos, dói a alma a gente vê essa geração para onde ela está caminhando.
Eu quero chamar a atenção de você, embora essa mensagem seja uma mensagem que diz sobre isto, que precisamos ser pacientes, mas o texto diz: compartilhar as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Temos que lançar brasas vivas sobre essas cabeças. Temos que começarmos a entender, irmãos, que o diabo está por trás, criando situações para poder impedir a obra de Deus. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra principados e potestades que atuam nas regiões celestes. Conforme está na carta de Efésios, capítulo 6. Não tornei a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante a todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos. Não dê lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança. Ao Senhor pertence a vingança. E horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, irmãos. Eu conversava aconselhando alguém esses dias, dizendo isto: vale a pena esperar no Senhor. E eu dizia: você pensa que eu, como pastor, muitas das vezes não tive vontade de dar um chute no pau da barraca e dizer algumas verdades? Claro que já tive vontade, mas todas as vezes que eu fui para o joelho, eu tive vitória. Deus respondeu, Deus mudou a situação, e eu tive paz, irmãos. Não perca a sua paz por causa de ninguém. Diga: Senhor, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, conforme está escrito. Seja a paz de Cristo o juiz seu. Tome posse. Não saia da posição. Não deixe o diabo querer roubar, irmãos. Seja no trabalho, seja na escola, seja em casa. Não deixe Satanás roubar. Seja paciente, que tudo isso vai passar. Deus está no controle. A palavra de Deus diz aqui nesse texto: pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Ele vai ficar pensando: por que eu faço tanto mal a essa pessoa? E ela sempre me retribui com bem. Vai ficar a mente dela fervendo, brasas vivas. Deus começa a inquietar, a mente começa agora a ferver com aquilo que você está fazendo, em termos de mostrar que você é diferente. Nós somos diferentes. Por isso que, se você quer vitória, meu irmão, seja paciente. Não desanime. Pastor, mas eu sei o que estou passando. Eu sei o que fulano fez comigo. Deus sabe também. Deus viu. E Ele é seu advogado. É Ele o seu juiz. Não saia da posição, meu irmão. Busque em primeiro lugar, porque quando nós buscamos, o propósito é esse, irmãos: estarmos sendo realmente preparados a sermos discípulos do Senhor Jesus. Jesus ensinou tudo o contrário. Se queres que caminhe uma milha, vá duas. Se tomar a túnica, dê a capa. Ele diz: não te deixe vencer do mal. O apóstolo Paulo diz: mas vença o mal com bem. Mas para isso, irmão, temos que praticarmos. Na oração, sermos perseverantes. E procurarmos ter palavras ditas ao seu tempo. Tem um tempo de falar, irmãos. Diz que a palavra dita a seu tempo é como maçã em salva de prata. Você não vai omitir a verdade, você não vai deixar de dizer a pessoa a verdade, mas na hora certa Deus vai criar uma situação e você vai dizer a pessoa.
Ela vai saber que pisou na bola com você. Ela vai saber que errou, que você perdoou. Mas você vai dizer agora, vai, não peques mais. Vai, não peques mais. Mas ela dita ao seu tempo, é como maçã e salva de prata. Ou seja, você está honrando a pessoa. Você vai estar dizendo assim, olha, eu não estou falando agora, não é porque eu tive receio, medo de lhe falar antes, não. Porque papai disse para mim que eu devia esperar o tempo certo de eu lhe dizer. E eu quero lhe honrar agora dizendo que você não pode continuar desse jeito. Eu estou sendo com você um amigo. Não estou aqui vindo com você irado, mas estou vindo agora com você compartilhar algo para a sua edificação, para o seu crescimento, para você aprender, porque o Senhor corrige e castiga a todos quanto ama. E eu já fui corrigido nesse sentido. Alguém me chamou a atenção, me orientou, me ensinou, e agora estou compartilhando com você o que eu aprendi. A palavra de Deus diz que quando a gente ensina ao sábio, o sábio tornará mais sábio. Nós não podemos, irmãos, falar com o tolo. O tolo não é para falar. E o que fazer com o tolo, pastor? Você só faça orar por ele. Só faça orar. Não vai ter muito que compartilhar, irmãos. Porque ao longo do tempo, você já observou que essa pessoa não está disponível para receber a palavra de Deus. Jesus não compartilhava com aqueles que não estavam disponíveis. Jesus respondia, dava respostas tolas para os tolos. Muitas vezes Jesus usava alguns termos que eu ficava assim, por que Jesus respondeu assim? Depois eu vim entender. Jesus disse, esse povo me ouve de mau grado. E aí ele falou para eles. Por isso que ele falava por parábolas. Para que vendo, ele não visse. Ouvindo, eles não ouvissem. Agora, aos discípulos, ele disse assim, agora vocês não. Vou revelar o que eu quis dizer. E ele ia aos seus discípulos e traduzia, explicando o ensino. Assim, irmãos. Quem quer aprender, fica aos pés de Jesus. Quem quer aprender, não menospreza o tempo de aprendizado, o tempo de banco, o tempo de escola, o tempo de EBD, o tempo de discipulado, o tempo de um culto em que ministrado Deus esteja usando, seja pastor, presbítero, diácono, seja um membro, é a palavra de Deus. Quem quer aprender, irmãos, recebe as coisas de Deus. Quem não quer, menosprezará sempre e não sairá do mesmo lugar. E eu quero concluir. Deus está querendo realmente fazer algo novo. Mas para que esse algo novo aconteça, irmãos, nós precisamos estarmos disponíveis. Não se põe vinho novo em odre velho. Não se põe vinho novo em odre velho. A palavra de Deus diz que há ruptura. O novo de Deus só vai chegar quando nós verdadeiramente nascermos de novo. Infelizmente tem muitas pessoas que ainda não nasceram de novo. Já foram batizadas, já recebeu carteirinha de membro, mas não nasceram de novo. E aí fica difícil de receber o novo de Deus. E eu quero levar você a pensar nisto. Não olhe, irmãos. É um culto da vitória, é um culto de oração, seja o ciclo de oração, é um culto do domingo à noite. Irmãos, não faz diferença de dia. Você imagine se Jesus Cristo vier buscar a igreja em um culto de oração. Ele só levasse aqueles que estivessem no culto de oração. Você imagine se Jesus vier no grande dia do Senhor e Ele escolhesse vir
no dia, irmãos, que era para a igreja estar orando. E ele soubesse onde cada um está fazendo naquele dia, porque não quer vir orar. Vocês imaginam se Jesus Cristo fizesse assim? Mas eu não gosto de oração. Não, orar até eu gosto. Escola dominical. Jesus Cristo vindo no dia de escola dominical. E pessoas indo à praia, indo para vários lugares, tem tempo para todos os lugares ir, mas não tem tempo para estar, nem desejo de estar na escola dominical. Não faz diferença de dia, irmãos. Você imagine se fosse assim. Deus é tão misericordioso, irmão, que nos dá a oportunidade de sermos trabalhados pelo seu Espírito Santo. E Ele continua a falar conosco. Eu quero chamar você a atenção, concluindo. Alegre-se com os que se alegram. Versículo 15 de Romanos capítulo 12. E chore os que choram. Hoje, vou ser sincero a vocês, está difícil de achar quem se alegra com a gente. Imagine quem chora. Tem pessoas que recebem uma bênção e chega com tanta alegria para contar, chega com um sorriso que vai na orelha e vai e conta para o irmão e percebe que o irmão, quando ouve aquela coisa que foi contado, percebe que o irmão não se alegra. Fica tão claro, irmão. Eu sei que você já passou por experiências assim, porque eu já. E você olha e diz: rapaz, eu fui com tanta alegria contar, e fulano me deu foi um balde de água fria. Foi tão insensível, parecia que eu não tinha ganhado nada, que eu não tinha comprado nada, não tinha conquistado nada. Não sabe quanto eu ralei para ter isso, quanto eu sonhei ter isso. Eu fui com tanta alegria para contar para a pessoa, e a pessoa, nem aí. Já aconteceu isso com você? Eu creio que já. Imagine chorar. Você quer saber, irmãos, se você é amado? Fique doente. Fique doente. Quer saber se você é amado? Fique desempregado. Aí você vai saber se você ama. Eu sempre digo à minha filha que ela aprende algumas coisas em viagem, e eu saio mostrando, contando. Ela ficou assim: pai, eu não sabia que tinha tanta gente na família assim. Eu disse: pois é. Fui conhecendo um, conhecendo outro aos poucos. E eu dizendo a ela: filha, a gente tem tantos amigos que a gente formou ao longo dessa caminhada de evangelho. Ela começa a conhecer famílias e famílias e famílias. Que se eu for contar as histórias, você vai ficar assim: a vida não é fácil. Eu tenho um amigo que ele teve um filho. Irmão, você não imagina você ter um filho, esperar, demorar a casar, você ter um filho, e seu filho nascer com uma doença que a pele é tipo pele de camaleão, descascando toda hora. E ele tem que comer rã. A comida que o menino comia era rã. E cara, viu? Carne de rã é caro. Não comia outra coisa. Se comesse, a situação do menino era terrível. Hoje ele está com 20 anos. E era no hospital direto. Sofria durante noites e noites, fazendo rodízio ele e a mulher, com o menininho dele no hospital. Tomando não sei quantas injeções, menino com coceira no corpo todo. E se alimentando de rã, irmãos. Comprava muita rã e guardava no freezer, que era o que o menino comia, para não ter problema, irmãos, que pudesse começar a coçar o corpo, porque era carne viva. Você não sabe a história de vida das pessoas, você não sabe. Às vezes você vai olhar as pessoas mais na frente e ver onde ela chegou, mas você não sabe o caminho e quanto Deus provou essas pessoas. Eu lembro do testemunho do presbítero Cláudio com relação ao Isaac, do problema na cabeça do Isaac.
Eu lembro do testemunho da irmã com relação à sua filha, com relação à alergia. O sofrimento que cada um passa. Eu lembro do problema do presbítero, do diácono Francisco. Quantas vezes nós estivemos aqui juntos orando, clamando a Deus por ele. E ainda essa semana eu estava compartilhando com o líder de oração do Nordeste, colocando a vida do diácono Francisco, dizendo, ore por ele, é nosso líder de intercessão, ele vai manter contato com vocês. Nós precisamos estar estreitando os laços do ministério da região com o ministério local. E eu comecei mais de uma hora não, foi 4 horas no telefone, falando sobre as coisas de Deus, sobre a oração. E ouvindo testemunhos e dando testemunho e relatando nas coisas que Deus já fez e crendo naquilo que Deus ainda vai fazer. Com a líder regional de intercessão. Mas não podemos, irmão, deixar de estarmos nessa esperança. Ser paciente. Mas sermos também, irmãos, regozijados no Senhor. Para que assim o Senhor possa responder o nosso clamor. E nós possamos passar pela prova, mas sempre dando glória a Deus. Que Deus nos abençoe. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Faça isso, irmão. Porque você não sabe o dia de amanhã. Quando o irmão contar uma bênção, se alegre. Eu estava em uma determinada igreja e uma pessoa que sempre ia lá e contava um testemunho e às vezes repetia, porque a idade estava chegando. E o irmão fazia assim, quando o cara dizia, lá vem ele de novo. Dizia a mesma coisa. E esse irmão escutou, esse ancião. Ele viu a mim numa tristeza, falando para mim disto. Isso não ligue não, meu irmão. O importante é que você tenha a sua gratidão. Não importa se já contou isso aqui, mas no seu coração está a gratidão pelo que Deus fez. Se os outros se incomodam, se alguém se incomoda, é problema dele. Mas se você quer alegrar-se, lembrando, contando aquilo que Deus fez, dizendo com alegria no seu coração, obrigado Jesus, seja grato. Não esqueça os feitos de Deus, irmãos. Não se preocupe com os outros, mas testemunho, porque quem sabe, irmãos, o seu testemunho ainda que seja repetido para o outro. De repente contou de um dia que o outro estava e chegou alguém que não tinha ouvido. E Deus quer nesta noite falar com essa pessoa através do seu testemunho. Então não se preocupe com o seu irmão, não. Fale aquilo que Deus colocou no seu coração para você. Se alegre na esperança, porque isso vai ser uma centelha para acender o coração daqueles que estão morrendo por falta de esperança. Que Deus, pois, nos abençoe. Que este seja o propósito, irmãos. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero convidar nossos irmãos da campanha. Proclamar o Evangelho. Pastor Salomão.